Bom dia, minha galerinha do segundo ano. Lembrando mais uma vez que esse material vai servir para o segundo ano do Charles Assad e Nazaré Assad, tá bom? Então, as nossas aulas estão unificadas, então, para todos os segundo ano dos 3 turnos vai ser a mesma aula, beleza? Na aula de hoje nós vamos estar trabalhando com anagrama sem e com repetição, né? Nós vamos primeiro ver o sem repetição, que ele é bem mais simples. O com repetição é um pouquinho mais dificilzinho, porque ele tem algumas peculiaridades, digamos assim, mas nada muito que assuste, tá? Primeiramente, vamos saber o que é anagrama, né? Anagrama é o que? Permutar. Professor, o que é permutar, professor? É você trocar de posição. Basicamente, você vai fazer troca de posição, que no nosso caso são troca de posição de palavras, das letras que estão na palavra, né? Essas letras, elas vão formar palavras com e sem sentido, né? Então, nós temos aqui a nossa primeira palavrinha, a palavra ave, né? Então, se eu fosse fazer a permutação da palavra ave, ou seja, troca de posição, então, como é que eu poderia ficar? Então, aqui eu tenho ave, que é a palavra original, digamos assim. Aí eu vou começar a fazer a troca. Ó. A eve, vai, vea, eva, é ave. Então, com a palavrinha ave, que tem 3 letras, eu consegui fazendo a permutação, fazendo a troca, outras 6 palavras, né? Então, permutação, anagrama, seria fazer a permutação, a troca de posição dessas letras das nossas palavras, tá? Então, agora nós vamos ver como é que vai ser o cálculo, tá? Porque aqui é uma palavra pequena, digamos assim, né? Então, teve como eu fazer todas as trocas só nesse espaçozinho. Mas uma palavra já grande já vai requerer um espaço bem maior, né? Então, coisa que nós não vamos estar conseguindo fazer, até mesmo tentar achar todas as palavras, né? Então, tem um cálculozinho para a gente saber como é que faz o cálculo do nosso anagrama, que é o que nós vamos ver agora. Nós vamos primeiro começar o cálculo com os anagramas que não tem repetição, tá? Como assim não tem repetição? As letras, eles não se repetem, são letras todas diferentes, né? Vamos pegar o nosso exemplo que nós fizemos lá em cima, da palavra ave. Quantos anagramas, quantas palavras com esse sentido iriam aparecer no caso, sem nós tivéssemos que fazer ela, né? Para a gente poder saber a quantidade total de palavras que vão aparecer, né? Então, para fazer o cálculo da permutação, no caso dos anagramas, nós vamos utilizar o fatorial, o nosso n fatorial. Então, nós vamos ter a permutação de n elementos, que eu não sei quantos elementos vão ser, vai depender da nossa quantidade de letras que cada palavra vai dar. E esse n eu vou calcular como? Através de um fatorial, né? Então, pegando o nosso primeiro exemplo, que é a palavra ave, né? Então, vai ser permutação de 3 elementos, né? Então, substituindo aqui, vai ficar o quê? 3 fatorial, né? Como o n vale 3, no lugar do n bem aqui, eu vou estar substituindo pelo valor igual a 3. E nós já aprendemos na nossa aula passada que 3 fatorial é eu pegar, destrinchar ele fazendo multiplicações até chegar em quanto? Até chegar em 1. Então, 3 fatorial é o mesmo que ser o quê? Ó? 3 vezes 2 vezes 1. Então, quando eu multiplico esses 3 rapazes aqui, vai dar 6 anagramas. Ou seja, 6 palavras diferentes com que elas têm e não tem sentido, né? Então, se a gente contar bem aqui um pouco aqui em cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, justamente com a palavra ave, que tem 3 letras, eu consigo formar outras 6 palavras com e sem sentidos, ok? O nosso próximo exemplo aqui, ó, é calcular quantos são os anagramas da palavra perdão, né? Então, como é que eu faço para fazer o nosso cálculo? Eu vou contar quantas palavras tem. Aliás, quantas letras, desculpa. Então, a palavra perdão tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Possuem 6 letras, né? Então, vou fazer a permutação de quantos elementos? De 6. Então, no lugar do n, vou substituir o 6. Então, vai ficar a permutação de 6. É só fazer o cálculo de 6 fatorial. Então, o que é 6 fatorial? Nós já vimos na aula passada. É pegar ele até chegar em quanto? Até chegar em 1. Então, vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes o 1. Então, se eu multiplicar tudo isso aqui, vai dar 720 anagramas. Ou seja, com a palavra perdão, fazendo as permutações, fazendo as trocas das letras, eu consigo formar outras 720 palavras, né? 720 anagramas com a palavra perdão, tá? Já para os anagramas com repetição, só vai haver uma pequena mudança, né? Nós vamos utilizar praticamente quase que a mesma coisa da fórmula anterior. Nós vamos ter permutação de n elementos e vamos utilizar o n fatorial, né? Então, o que serão esse A, B e C? Esse A, B e C vão ser as letras que vão se repetir, né? Então, pode se repetir a letra A, pode se repetir a letra B, a letra G. Então, para cada letra que vai ser repetida, nós vamos estar utilizando essa simbologiazinha aqui, ó, de A, B, C, D e assim por diante. Então, eu vou estar fazendo 3 exemplos aqui com vocês
mas a princípio é isso, né? O P vai ser de permutação, o N vai ser o nosso total de letras, tá? E o ABC são as quantidades de letras que irão se repetir, tá? Vamos ver 3 exemplos. O primeiro exemplo é quando eu vou ter somente um elemento, ou seja, uma letra que vai estar se repetindo, né? Então, determinar os anagramas da palavra morango. Nós temos a palavra morango. A princípio, ela tem quantas letras? Ó? Tem 7 letras. Só que dessas 7 letras, quais são que estão se repetindo? É a letra O, de mó e do gó, né? Então, morango, então vou repetir o O tanto no MO quanto no GO. Então, quantas vezes ela está se repetindo a letra O? Está se repetindo 2, né? Então, como é somente uma letra, a gente vai utilizar somente o Azinho. Então, permutação aqui eu quero saber. Total de letras da palavra são 7. E as nossas repetições são quantas? Somente a letra O, que são quantas vezes? São 2 repetições, né? Então, bora para cá, para o outro lado. Então, a nossa formulazinha vai ser permutação de N elementos. Com quantas repetições? Somente uma, tá? Então, N fatorial. E aqui embaixo vai ser o A fatorial, que vai ser a quantidade de repetição que eu vou estar tirando, tá? Beleza? Vamos para cá. Se eu for substituir, né? Quantas letras tem a palavra morango? São 7. Quantas vezes o A se repetiu? O O se repetiu 2. Então, se eu substituir aqui em cima, o N, que vale 7, 7 fatorial. E embaixo vai ser o A vale quanto? Vale 2, vai ficar 2 fatorial. Então, na nossa permutaçãozinha com repetição, vai ficar 7 fatorial dividido para 2 fatorial. Então, na aula passada, a gente aprendeu que a gente vai abrir o maior até chegar onde? Até chegar no menor. Então, que é o 7, ó. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Então, para aqui, para ficar igual a esse, justamente para nós o quê? Para nós cancelarmos, né? Quem são iguais. Então, corto o 2, corto o 2. Quando eu corto, vai me sobrar só quem? Ó? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes o 3. E quando eu faço a multiplicação disso aqui, vai dar quanto? 2.520, né? Então, com a palavra morango, que possui 2 letras repetidas, eu posso formar outras quantas anagramas com esse sentido. 2.520, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês, ó, porque com um anagrama com repetição tem que ser diferente a nossa formulazinha, né? A gente tem que eliminar, digamos assim, as letras que são iguais. Tem a palavra ovo, né? 3 letras. Nós já fizemos ali quando tem 3 letras. Quando tem 3 letras, o anagrama teria que ser quantos? Ó? Seriam 6 palavras. Diferente, né? Mas bora verificar aqui, ó. Ovo. Eu posso, da palavra ovo, eu posso formar o que? Vou. E eu posso formar o que? Ove, né? Se eu for tentar formar qualquer outra palavra, o que vai acontecer? Ó? Por exemplo, a palavra ovo. Se eu for tentar trocar os dois O, vai voltar a ser o que? Vai voltar a ser ovo. Se eu for mudar só uma posição para lá ou para cá, ó, tanto quer que seja, vai aparecer de novo palavras iguais às 3 primeiras que já foram aqui em cima, né? Então, como as letras são iguais, então, por mais que eu consiga fazer 6 palavras, mas elas vão ser repetidas, né? Então, nesse nosso caso aqui, da palavra ovo, eu só vou ter quantas anagramas diferentes? Somente 3, tá? Por isso que na nossa formulazinha, com anagrama com repetição, a gente tem sempre que colocar o valor das letras, da quantidade de letras que são iguais, aqui embaixo para estar cancelando com as de cima, que é justamente para estar eliminando essas palavras que vão ficar repetidas, beleza? No nosso segundo exemplo, nós vamos ver um exemplo que possui 2 elementos repetidos. Vamos lá. Determinar os anagramas da palavra Marrocos, né? Então, a palavra Marrocos, se eu for fazer a contagem das letras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela vai ter 8 letras. Só que dessas 8 letras que formam essa palavra, o que acontece? 2 delas são iguais. Quem são as letras que são iguais? Ó? Bateu aqui. A letra R, né? Que eu tenho 2. Aqui, RR. E a letra O, novamente, que eu tenho quanto? Tenho 2. É aqui e aqui, tá? Então, dessa forma, nós vamos fazer como? Permutação é de quem eu quero achar. Total de letras, que é o N, que são quantas letras aqui em Marrocos? São 8. A primeira letra aqui repetida, que é a letra R, vou usar ela como se fosse o A, são quantas letras? Ó? 2, né? E a outra letra, que é a letra O, vão ser quantas? Também vão ser 2, tá? Então, a nossa fórmula deu uma pequena crescida a mais, digamos assim. Eita, tá virando aqui. Então, vai ser permutação de N. Agora vão ser 2 letras que vão se repetir, né? Vai ser a letra R e a letra O. Então, aqui embaixo eu vou ter que colocar a quantidade de repetições para poder estar cancelando aquelas palavras que são iguais, tá bom? Então, permutação, substituindo aqui, ó, permutação de N. Quem é o N? O N vale 8, coloquei bem aqui. O A e o B, que são as letras repetidas, cada uma são quantas quantidades? São 2, então coloquei aqui em cima.
Substituindo aqui em cima, ó, n fatorial. N fatorial, o valor do nosso n é 8, coloquei bem aqui. E o a e o b é justamente, ó, 2, 2, eu faço D6 para cá. Então, vou abrir esse 8 até chegar em quanto? Até chegar em 2. Então, vai ficar assim, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. E aqui embaixo eu vou deixar da mesma forma. Vou cancelar, né? Cancelando quem são os dois iguais. Ó. Quando eu cancelo os dois, quem é que me sobra? Sobra 6 aqui em cima. Ó. 6, 7, 5, 6, oh meu Deus, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Todos multiplicando, tá? Só fui repetir aqui em cima. E aqui embaixo, o que foi que eu fiz? Eu já vou abrir o fatorial. O que é 2 fatorial? É 2 vezes o 1. Aqui eu podia estar cancelando, né? Mas para não ficar tão difícil, complicado para vocês, vocês podem acabar não entendendo, eu vou fazer normalmente. Vou primeiro multiplicar aqui os de cima tudinho, que vai dar quanto? 20.160. E 2 vezes 1 vai dar 2. Para finalizar, nós vamos fazer essa divisão bem aqui. Ó. De 20.160 dividido para 2, vai dar um total de quanto? 10.080. Então, eu vou ter 10.080 palavras, aliás, anagramas, com a palavra Marrocos, tá? Então, essas 10.080 elas não vão se repetir, vão ser palavras totalmente diferentes, ok? O nosso terceiro e último exemplo, né? Outras situações, ou seja, vão envolver mais de 2, 3 e assim por diante. Então, segue sempre a mesma lógica, né? Então, bora utilizar aqui a palavra matemática, né? Calcular os anagramas da palavra matemática, né? Então, a palavra matemática, ela tem 10 letras. Dessas letras, o que acontece? 3, nós temos 3 letras M. Aliás, nós temos duas, desculpa, nós temos 2 letras M. Nós temos 3 letras A e 2 letras T, né? Então, vai ficar dessa forma. Ó. A permutação é quem eu quero achar. Total de letra da palavra matemática. Eita, acabei errando aqui, tá? Matemática, não são 8. Desculpa, um errozinho aqui de cálculo. São 10, um errozinho de digitação. Desculpa, tá, gente? Vou até verificar aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo rapidinho. Aqui eu fiz correto. Foi só aqui mesmo que eu acabei errando, tá? Desculpa aí, aqui não é um 10, tá? Não é um 8, é um 10. Acontece nas melhores famílias. Então, bora lá. Seguindo as repetições, né? Nós temos 2 letras M, tá? Nós temos 3 letras A, vou colocar como se fosse o B. E nós temos 2 letras T, que eu vou colocar como se fosse o C, representando aí, tá bom? Então, nossa fórmula vai ficar desse jeitinho bem aqui. Deixa eu trocar agora de página que acabou o material. Substituindo, né? Nossa palavra matemática tem 10 letras, né? O nosso erro foi só lá naquela parte lá, tá? Repetição, letra A, aliás, desculpa, letra M, letra A e letra T, tá? Cada uma delas. Então, substituindo N fatorial é o total de letras e vou repetir todos eles aqui como se fossem fatoriais aqui embaixo, tá bom? Então, vou abrir o 10 até o maior dos números aqui de baixo, que é quem? Que é o 3. Então, ficando aqui embaixo, ó. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, que é justamente para cortar com esse, tá? Então, cancelando esses dois que são iguais, quem é que me sobra aqui quando eu corto? Me sobra todo mundo aqui em cima, que eu coloquei aqui embaixo. E aqui embaixo, ó, sobrou 2 fatorial e aqui também sobrou 2 fatorial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esses 2 fatorial, né? Então, esse primeiro fatorial aqui, ó, 2 vezes 1. Esse segundo fatorial, 2 vezes 1. Gente, desculpa o barulho do carro, tá? Tá passando muito carro aqui na frente da minha casa hoje, né? Então, se sair muito barulho aí, já sabe por que é, tá? Então, mais uma vez, aqui eu poderia fazer assim, ó. 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 4. Eu poderia cortar esse daqui sendo 4 com esse 4 e sobraria só esse rapaz de cima. Mas eu vou fazer do métodozinho normal mesmo, para dar um pouquinho mais de trabalho, né? Então, multiplicando todo mundo aqui em cima, ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Quando eu multiplico todo mundo aqui em cima, vai dar quanto? 604.800. Multiplicando todo mundo aqui embaixo, ó. 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 4. Fazendo essa pequena divisão aqui, ó, de 604.800 dividido para 4, vai dar 151.200 anagramas, né? Então, com a palavra matemática, eu consigo formar 151.000 palavras e 200, tá? Sem nenhuma ser repetida, tá bom? Então, aqui eu tenho um pequeno exercício para exercitar mesmo, de fixação. A primeira questão, eu quero que vocês calculem essas 3 palavrinhas bem aqui, ó, república, pato e inglês, são palavras que não tem repetição, né? Então, nós vamos calcular fazendo os anagramas sem repetição, bem direto. Na segunda questão, já são palavras com repetição, né? Então, qual é o conselho que eu dou? Primeiro conta, né? Faz aquele esqueminha lá, ó, o P, o N, e vai colocando as letras conforme a repetição.
Conta quantas letras tem cada palavra. Por exemplo, palavra italiana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Meu P aqui vai ser 8, tá? Aí eu vou procurar quantas letras são repetidas. Por exemplo, aqui o I, 1, 2 repetições. E o A, 1, 2, 3, né? Então, vão ser duas letras que vão se repetir. Uma vai ser com 2 e outra vão ser com 3. E aí, vocês vão fazer as nossas outras palavrinhas também. Ó. Abacate, física, Mississippi e Araraquara, tá? Do mais, meus queridos, essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Qualquer dúvida é só perguntar no nosso grupo do WhatsApp. Falou!